Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né? Hoje estou aqui com umas pregações, né, do Neil Barreto, né? Então eu quero colocar aqui para vocês. Peraí, tentar ajeitar assim, para ficar mais fácil, né? Peraí. Peraí, deixa eu tentar ajeitar assim. Tentar subir só um pouquinho aqui. Tá bom, né, amados? Melhor do que isso, só dois disso. Então, veja bem, amados. Aí eu entrei aqui, pregação recente do Neil Barreto. Aí, tem uma aqui há 2 meses atrás, aprenda a lidar com suas fraquezas. Aí tem outra aqui de 3 meses atrás, sendo fiel até a dor passar. Depois eu vou querer avaliar essa aqui, tá? Sendo fiel. Esse aqui eu já falei, né, do dízimos e ofertas. Só que essa daqui é a mais nova que eu vi, foi essa aqui, ó. O perigo das más influências. Tá certo? Então, eu vou, por enquanto eu vou nessa daqui que é a mais recente, tá? Essa daqui há 3 semanas atrás. Depois eu vou querer avaliar essa aqui, ó. Sendo fiel até a dor passar. Né? Então, vamos lá, vamos colocar nessa aqui, que é a mais recente. Então, aqui tá ok. Veja bem, foi o William Moreira, né, que publicou, né, aqui agora no YouTube não dá mais para ver quando que foi publicado, né, mas, nossa, gente, olha, é isso aí, aqui, ó, esse pastor um safado, falso, vi um vídeo que ele humilha os irmãos por causa do dízimo e oferta, tá vendo? As pessoas já estão acordando, tem muitos que estão acordando, entende? Tem muitos que estão acordando, mas tem muitos que realmente ainda, né, estão assim, é muito triste isso, né? A gente vê as pessoas negando a religião. Não vou nem dar o like por causa do safado, né? Embora safado eu acho que não é nem palavrão, né? Eu acho que não sei se é palavrão, se não é. Eu acho que não é. Deixa eu dar meu like aqui pro Cristiano Silva. Pronto, eu vou dar Cristiano Silva, eu dei meu like. Tá certo? Então aqui eu vou dar meu dislike, porque com certeza, né, é um engano da religião, porque é o perigo das mais influências. O que ele vai falar aqui? Que mais influências são essas, né? Que ele vai falar, porque eu não vi esse vídeo, vou assistir agora, né? Então vamos lá. Eu não sei porquê, amados, mas eu acho que o Neil Barreto, ele lembra o Kleber Lucas, só que o Kleber Lucas é bem escuro, né? Mas o Neil Barreto, ele tem assim, o mesmo jeito, assim, porte do Kleber Lucas, eu acho, não sei porquê. 2 Pedro, capítulo 1. Então vamos lá, 2 Pedro 1. Vamos ler. Vou nessa aqui que é a letra maior. Sim. Então vamos ver aqui o que ele vai ler primeiro, que aí depois a gente volta para ler, tá, amados? Vamos lá. Lemos de 1 a 10. Relembrar os irmãos bem rapidinho. Vamos começar do versículo 5, só para a gente relembrar o que a gente já estudou rapidinho. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência. Então vamos fazer o seguinte, amados, vamos fazer o seguinte. Ele está lendo, né? Ele falou, vamos ler de 1 a 10, agora ele falou de 5 para a gente relembrar. Mas só que o negócio, o erro das pessoas é esse. Ler somente o que o líder religioso passa para a pessoa ler. Então, o correto seria a gente ler a carta de Pedro toda. Porque a carta de Pedro tem 3 capítulos apenas. Que, na verdade, esses 3 capítulos são acréscimos na Bíblia. Que, na verdade, a carta de Pedro não tem. Né? Vocês vejam bem, amados, isso aqui é uma carta. Pedro ele escreveu uma carta para os irmãos. Tá?
Então vocês vejam bem, o correto era a gente ler tudo, tá certo? Só que, como o tempo é curto, eu não vou ler tudo. Então vocês vejam que esse capítulo aqui, o capítulo 1, e os versículos foram acrescentados na Bíblia. Porque quando a gente escreve uma carta para alguém, né, embora hoje em dia é difícil alguém escrever uma carta e mandar para o correio, você não escreve a carta capítulo 1, versículo, você não escreve assim, a carta é direta. Então, a carta de Pedro, qualquer carta na escritura, ela é uma carta direta, não é uma coisa assim, escrever capítulos, versículos. Isso aqui foi acrescentado na Bíblia. Ó, capítulos e versículos foram acrescentados na Bíblia, né? Mas vamos ler aqui, 2 Pedro 1, tá certo? Eu só não vou ler toda a carta, porque senão não vai dar tempo, né? Assim, é muita coisa. E também para preservar a minha vista, né? Vamos combinar que eu ainda estou com probleminha de vista, né? Então vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahushua, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Yahweh e Salvador Yahushua. Tá certo? Ele está falando a justiça de nosso Yahweh e Salvador Yahushua, ou seja, de Yahweh e do Salvador Yahushua. Ele está falando dos dois, do Pai e do Filho. Ele não está falando que Yahushua é Yahweh. Ele está falando do nosso Yahweh, que é o Pai, e Salvador Yahushua. Tá certo? Só que aqui ele tinha que colocar e do Salvador Yahushua. Porque ele está falando dos dois. Ele não está falando que Yahushua é Yahweh. Tá certo? Então eu já começo por aí, porque Yahushua não é Yahweh. Yahushua é filho de Yahweh. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Yahweh e de Yahushua, nosso Senhor. Vocês estão vendo que ele está falando dos dois. O apóstolo está falando do Pai e do Filho. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Veja, nos diz respeito à vida e à piedade. A vida é o quê? A vida no Espírito, e a piedade, que é o amor ao próximo. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Quem nos chamou? Yahushua. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Promessas aqui no Espírito, porque a promessa que ele nos deu nessa vida temporal é uma só, que é a vida eterna. Agora as promessas aqui é no Espírito, a gente tem conhecimento no Espírito, tá certo? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Vocês podem ver que quando fala promessas no futuro, no plural, quando a Escritura fala promessas no plural, está falando no Espírito. Porque a promessa que Yahushua nos prometeu é uma só, é a vida eterna, amados. Vocês vejam bem, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quais são essas? Para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Vocês vejam que é no Espírito, no entendimento. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, ponto nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Aqui é o que o Neil está começando a ler, né? E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Vocês estão vendo que ele está falando de temperança, de paciência, né? Diligência, ciência, temperança. O que é a temperança? É o domínio próprio. A temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, que é o amor ao próximo, e a piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Yahushua. Vamos ver aqui como é que está esse versículo aqui, do 5 a 8, nessas Bíblias aqui, né? 2 Pedro 1, do 5 a 8. Porque tem vezes que eles botam umas traduções tão complicadas que as pessoas às vezes não conseguem entender. 1 do 5 a 8. Vamos ver como é que está aqui. Aí a gente continua lendo naquela lá, porque aquela lá é a letra maior para mim.
Ó. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junto ao conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Veja que a temperança que está falando ali está falando domínio próprio. Mas isso tudo é no Espírito, é isso que ele estava falando, dessas promessas, que as promessas no Espírito, e essas promessas no Espírito aqui, a gente pratica essas coisas, ó, que vem conhecimento, é o conhecimento, domínio próprio, e é o domínio próprio junto à perseverança, a perseverança, a devoção a Yahweh, e essa devoção junto à amizade cristã, e a amizade cristã não. Aqui, ó, a perseverança, vamos ver aqui, ó, qual é esse versículo, ó. Ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade, o amor. Tá mais assim, ele botou amizade cristã, não tem nada, porque Yahushua, ele não é cristão. Ele não tem nada a ver com o cristianismo. Yahushua, ele segue a Yahweh, o Pai. Tá certo? Então vamos lá. A fraternidade, o que é a fraternidade? É o amor, né? Fraternidade, caridade. Fraternidade, caridade, a bondade, né? Aqui, vamos lá. Pois essas coisas são qualidades que vocês precisam ter. Se vocês já tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Yahushua. Então vocês vejam que essas promessas que o apóstolo está falando aqui, é para a gente conseguir essas coisas. É para a gente praticar no Espírito. Porque é somente a gente estando no Espírito que a gente consegue praticar essas coisas. E a gente consegue ter o conhecimento de nosso Senhor Yahushua. Tá certo? Então aqui, ó. Porque se em vós houverem abundar estas coisas, com as coisas, o amor, a piedade, né, a fraternidade, a caridade, o conhecimento, o domínio próprio, é disso que ele está falando, que são as promessas no Espírito. Que ele falou assim, veja, olha, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, que são no Espírito, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha, fiqueis participantes da natureza divina, ou seja, a natureza no Espírito, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, todo o conhecimento, né? Acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, que essa ciência que ele está falando é o conhecimento, e a ciência a temperança, que é o domínio próprio, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Essas são as promessas no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, a gente consegue praticar essas promessas que o Pai nos deu. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Yahushua, pois aquele que em nós há estas coisas, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Veja bem, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É cego por quê? Porque estão no físico e não no espírito. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque ele vai ler até aqui o 10, né? Mas vamos ler tudo. Todo esse capítulo 1. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yahushua. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Neste tabernáculo aqui que ele está falando por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo. Qual tabernáculo? O tabernáculo no espírito. Ele não está falando nada físico.
Despertai-vos com as meditações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. O tabernáculo que ele está falando é o tabernáculo do corpo físico, que é o nosso tabernáculo. Por quê? Porque é o tabernáculo que acolhe a alma, porque a nossa alma mora nesse tabernáculo, nesse corpo físico. E o Espírito, ele habita no entendimento, e o entendimento está em nós, alma. Nós somos a alma que moramos nesse corpo, tabernáculo físico, que é um corpo físico, e o Espírito mora no nosso entendimento, que está na alma, em nós, alma. Entende, amados? Então vamos lá, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Yahushua já tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Yahushua, seguindo fábulas artificialmente compostas. Quais são essas fábulas? São essas fábulas que esses líderes religiosos falam nos templos físicos onde o Altíssimo não habita. Tá certo? Isso aqui são fábulas. Fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Yahweh o Pai honra e glória. Ele quem? Yahushua. Quando da magnífica glória ele foi dirigir a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, ou no Monte Puro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vocês vejam que cada líder religioso interpreta a Bíblia de um jeito. Mas ele aqui está dizendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque é o Espírito que revela. Mas vocês vejam que cada líder, ele interpreta de um jeito. Por quê? Porque não é o Espírito da verdade que mostra. Mas é o quê? Por quê? Porque o Espírito da verdade, ele interpreta no Espírito. Mas os líderes, eles interpretam, cada um ao seu ver, no físico, nos problemas cotidianos. Vocês vejam bem que aqui o apóstolo Pedro está falando no Espírito. Vocês vejam que aqui ele está falando, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens puros, os homens respeitáveis de Yahweh, falaram inspirados pelo Espírito de Yahweh. Vocês vejam que esses líderes religiosos, eles pegam a Bíblia e leem uma parte da Bíblia, que eles não lêem a Escritura, porque a Escritura é no Espírito, a Bíblia é no físico. Aí eles vão e interpretam, né? De uma maneira que eles traduzem a Bíblia nos dias de hoje, falando nos momentos, nos problemas cotidianos, como se fossem provações. Tá certo? Só que os problemas cotidianos são coisas que cada um de nós passa. Todos passam por problemas cotidianos, não é somente evangélico, mas cada um de nós passa. E vocês vejam que o apóstolo Pedro, ele está aqui alertando sobre isso. Ele falando que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, particular interpretação dos líderes religiosos que interpretam, né, nos problemas cotidianos. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens respeitados de Yahweh falaram inspirados pelo Espírito de Yahweh. Ou seja, quando a gente lê a Escritura, o próprio Espírito, ele interpreta no Espírito. Então é uma interpretação só, que é no Espírito.
Ele não vai interpretar um dia, um interpreta de um jeito, depois ele vai interpretar por outro jeito, levando a outra parte, não. É uma interpretação só, que é a interpretação no espírito, porque a escritura ela no espírito, mas os líderes eles interpretam no físico. Vocês podem reparar isso. Todos os líderes religiosos eles estão no físico, não estão no espírito. E eles interpretam, trazendo para os nossos dias atuais como problemas físicos, né? Como se fosse uma aprovação no espírito, mas não é, é tudo no físico. E sendo que o apóstolo está falando que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Então vocês vejam que foge da escritura, do espírito, o que os líderes religiosos falam. Então vamos aqui ver o que o Neil Barreto vai falar aqui sobre esses versículos isolados que ele deu, né, de 2 Pedro 1. Vamos lá, vamos ver aqui. Diz lá o texto: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, e a perseverança piedade, e a piedade fraternidade, a fraternidade amor. Aí vem Pedro e diz que se em vós houver e abundar essas coisas, lembrando, acrescentai a vossa fé. Tem fé? Tem. Então acrescente à vossa fé tudo isso que nós acabamos de ler, né? Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, e havendo se esquecido da purificação dos vossos antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firmes vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, o que ele diz lá no final? Nunca, jamais tropeçareis. Sim, mas aí acrescentar a fé. Mas qual é a fé que ele está falando aí para as pessoas acrescentarem essas coisas, né? Então vamos ler aqui de novo o que ele leu para vocês verem qual é a fé que ele está falando para acrescentar em qual fé. Porque, amados, aqui o apóstolo Pedro ele está falando no Espírito. Então vamos lá. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança. Vamos ler daqui. Peraí, vamos ler daqui. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a vossa fé. Acrescentem, não, associai com a vossa fé. Ajuntai com a vossa fé. Só que quem acrescenta essas coisas é o próprio Espírito, não somos nós. Porque veja, olha só, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. A piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Yahushua. Só que essas coisas são acrescentadas, mas quem acrescenta é o Espírito. Por quê? Porque quando nós estamos na fé, o que é estar na fé? O justo viverá por fé. O justo vive pela fé e não pelo que vê. Essa fé é no Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, porque nós vivemos na fé no Espírito. E é o próprio Espírito que habita em nós é que acrescenta essas qualidades em nós. Porque nossa natureza, amados, a gente não tem como praticar essas qualidades por nós mesmos. É o Espírito que pratica. Por isso que Yahushua disse, o meu fardo é leve. Por quê? Porque não somos nós que praticamos essas coisas, é o próprio Espírito que pratica essas qualidades, essa natureza dele em nós. Porque a nossa natureza não tem como a gente praticar a natureza de Yahu, que Yahu é puro, ele é amor, ele é espírito, não tem como nós sendo físicos. Nós temos essa, porque nós somos físicos, nós temos a visão física, nós enxergamos no físico, tá certo? A nossa natureza é física, não tem como a gente praticar
a natureza de Yahweh, as qualidades que Yahweh nos dá. É Ele quem acrescenta. Aqui está falando acrescenteis, mas quando a gente está no Espírito, o próprio Espírito é que acrescenta. Veja, por isso mesmo faço todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. Ou seja, é o Espírito que acrescenta, que vai acrescentando os frutos do Espírito em nós. Não somos nós que acrescentamos, é o próprio Espírito. Tá certo? Que acrescenta. Agora a fé é quando a gente anda no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, o Espírito ele acrescenta essas qualidades em nós. Por quê? Porque nós não andamos no físico, nós não andamos na nossa natureza carnal, mas nós andamos no Espírito. A nossa natureza carnal ela é morta. Ela está sacrificada com Yahushua no madeiro. Yahushua sacrificou no madeiro a nossa natureza carnal. Então, nós somos livres para andar no Espírito. E nós temos nós andamos nesse jugo suave que a Yahushua nos dá. E por isso que ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque é o Espírito que pratica. Não somos nós que praticamos por nós mesmos, pela nossa natureza. Mas é o Espírito que habita em nós que pratica essas qualidades em nós, amados. Então vamos ver aqui o que o Neo Barreto vai falar. Agora a fé que ele vai falar aqui é acrescentar a fé. Acrescentar a fé no quê? No templo físico, na religião. Então ele vai falar no físico, ele não vai falar no espírito. Ele vai falar no físico. Mas a fé que o apóstolo está falando é a fé em andar no espírito, não no físico, mas é da gente andar no espírito. Vamos aqui continuar. Então nós começamos na semana passada a mostrar para os irmãos que as coisas a respeito das quais Pedro fala, quando acrescentadas à nossa vida, nos fazem vencer alguns males que têm paralisado, desqualificado, tirado... Então, quando acrescentadas na nossa vida, mas quem acrescenta é o próprio Espírito, porque é a natureza do Espírito de Yahweh. Essas coisas, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso são os frutos, é o fruto do Espírito. Veja, o que é o fruto do Espírito em Gálatas? Em Gálatas 5. Veja bem, amados, como é que é a natureza, que é o próprio Espírito que acrescenta, não somos nós que acrescentamos isso. Quem somos nós para acrescentar alguma coisa do Espírito em nós? É o próprio Espírito que acrescenta, amados. Veja, o fruto do Espírito, a natureza de Yahweh. Essa aqui é a natureza de Yahweh, ó. Mas o fruto do Espírito olha a natureza de Yahweh, que é o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa temperança aqui é domínio próprio. Veja se a gente consegue ter domínio próprio. A pessoa tem a raiva, fúria. O ser humano, o instinto dele é o quê? É um instinto assim, de raiva. É um instinto maligno. É um instinto do mal. Mas quando a gente anda no Espírito, nós conseguimos ter domínio próprio. Mas por quê? Porque nós praticamos? Não, porque é o próprio Espírito que pratica o domínio próprio em nós. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, a nossa carne era mortificada. E o Espírito ele está vivo em nós. Então vocês vejam bem, tanto que ele disse, é acrescentado em nós, o próprio Neil Barreto disse isso agora, e quem acrescenta? O próprio Espírito que acrescenta. Vocês vejam bem o que ele falou aqui, olha, e é isso mesmo, é acrescentada, só que infelizmente ele está falando uma coisa correta, que é acrescentada, mas ele vai falar no físico, ele não vai falar no espírito, porque o Neil Barreto não conhece a vida no espírito, ele conhece a vida no físico passando para o espírito. Mas não existe como passar coisas físicas para o espírito. Porque o que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Coisas a respeito das quais Pedro fala, quando acrescentadas à nossa vida, nos fazem vencer alguns males que têm paralisado, desqualificado, tirado o sentido da vida de tantos crentes. A ociosidade, a infrutividade, a ignorância espiritual e os sucessivos tropeços. Ociosidade é quando a minha vida se torna o próprio sepulcro das minhas potencialidades.
Eu tenho potencialidade, eu tenho talento, eu tenho dom, mas eu não tenho aonde aplicá-los. A ociosidade me pegou, eu me torno o túmulo de mim mesmo. Eu me torno o meu próprio algoz. Essas coisas me livram da infrutividade. Infrutividade é árvore sem fruto. Árvore sem fruto continua árvore. Mas árvore que não dá fruto, diz o Senhor, não presta para nada a não ser para ser cortada e lançado fora. Árvores... Sim, é verdade, porque pelos frutos conhecereis as árvores. Inclusive o próprio Arrucha falou isso, dos líderes religiosos. Pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, não pode a árvore má produzir frutos bons. Então é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E quando nós andamos no Espírito, o fruto do Espírito entende? É da árvore. É da árvore boa, que é a árvore do Espírito. Porque quando a Escritura fala o próprio Espírito, o próprio Arrucha fala da árvore, pelo fruto conhecereis a árvore, né? A árvore má, ela é cortada e lançada fora, tá certo? Que produz maus frutos. Essa árvore é o próprio Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito, como a gente leu aqui em Gálatas 5, olha, aqui ó, faz parte da árvore, que é a árvore no Espírito. E que o fruto, isso aqui ó, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Tá certo? Então vamos ver aqui, toda árvore, vamos ver aqui onde é que está escrito toda árvore que produz maus frutos, é cortada e lançada fora. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Mateus 7, João 15. Então vamos fazer o seguinte, amados. João 15. Vamos aqui no João 15, tá? Eu vou colocar aqui no João 15. Pai, peraí. João 15. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa parte, porque já passou de 32 minutos, tá certo? E a gente continua no próximo vídeo, tá? Amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações, tá certo? Que a Arrucha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arrucha. Até a próxima.